Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Por que eu não gosto de pobre? Mas calma lá. Antes de vocês me xingar, de vocês virem com hater, porque tem gente que só vê o título e não assiste o vídeo e já vem jogando hater em cima, né? Então eu vou explicar direitinho o porquê eu não gosto de pobre. Eu não gosto de pobre de espírito. Não é pobre de bolso, não é pobre de dinheiro, é pobres de espírito, que é a pior pessoa que existe. Que é aquela pessoa que só reclama, culpa o mundo, culpa o governo, culpa a família, culpa Deus, tudo na vida dá errado. Menos o culpado é ele. Esse é o pobre de espírito. Tem inveja de tudo. Se você chegar falando para ele que conquistou algo legal, ele não vai ficar feliz, porque ele viu que você subiu um patamar a mais que ele. Ele vai ficar triste, porque ele é um pobre de espírito. Ele não tem aquele espírito evoluído que fica feliz com o que o outro conquista. Não. Ele vai ficar triste, porque ele quer ver você lá embaixo como ele, né? Só que ele também não faz nada para mudar. E em vez de ele pegar o que você fez, os seus conselhos, como você conseguiu crescer, para crescer também, não. Ele fica na mesmice, só reclamando, não quer mudar. A vida dele é sempre um drama, ele é sempre um vitimista em tudo, só que ele não quer ver o outro crescer. Então, esse é o pobre de espírito. E, gente, tem pobre de dinheiro mesmo, que são muito, muito, muito humildes. Só que tem pobres de dinheiro que são muito arrogantes. São pessoas muito arrogantes, pessoas que sempre estão reclamando, pessoas que sempre estão maltratando o próximo e não tem nada. Eu falo que são aquelas pessoas que comem ovo e arrota caviar. São esses tipos de pessoas. Mas tem, como eu sempre falo, tem a contrabalança, né? Que também tem aqueles ricos, que são ricos, muito, muito ricos, que são uma humildade em pessoa. Só que tem aqueles outros que também são pobres de espírito, com bolso cheio, que só sabe reclamar, reclama da vida, reclama de tudo, compra as coisas, não pagam, e o dinheiro tá lá. Tem dinheiro, mas são pessoas ruins, são pessoas que não estão nem aí com o próximo. E eu sempre falo assim, gente, que a pessoa, quando ela é otimista, ela vê o copo cheio, porque o copo está na metade. Ela vê o copo cheio. A pessoa pessimista, a pessoa que é pobre de espírito, ela sempre vai ver o copo vazio. Ela não vai ter esperança em nada. Tudo para ela vai ser um drama. E o copo está na metade, né? E eles estão vendo o copo ali, o otimista sempre o copo cheio, sempre feliz da vida, mesmo que está passando por momentos de luta, mas está ali feliz, né? E o outro sempre vendo o copo vazio. Se vocês conhecem alguém assim, já conviveu com pessoas desse jeito, deixa no comentário para eu ver assim, que não só sou eu que já passei por isso, de encontrar pessoas arrogantes, pessoas que são pobres de dinheiro e são arrogantes, como pessoas que são ricas de dinheiro e são arrogantes, e tem o outro lado, pobres de dinheiro e são humildes, e ricos de dinheiro e são humildes. E a coisa assim, mais feia assim, que eu acho, gente, é aquela pessoa quando chega assim, quantas vezes você vê aquela pessoa chegando com roupas de grife, aquela roupa, sabe, impecável, que você fala assim, nossa, essa pessoa, né, nasceu em berço de ouro, né, porque tá ali toda impecável, emperiquitada, mas quando abre a boca, não sai nada que presta, só sai coisa negativa. Então, assim, não é a roupa que vai definir,
E às vezes chega aquela pessoa tão humildezinha, tão carente, e é aquela graça de pessoa, tratando a pessoa bem, tratando, vai em algum lugar, trata um funcionário bem. Porque, gente, como é triste você trabalhar em um lugar e a pessoa chegar com arrogância, a pessoa chegar gritando com você, a pessoa chegar te maltratando. E já aconteceu isso comigo várias vezes, porque a gente trabalha em lugar público, né? E da gente falar, não só eu, como os outros funcionários, que isso não depende da gente, que as coisas, tem coisas que fogem ao nosso controle, que não depende da gente, que a gente está no mesmo barco que eles. Então a gente fala, né? Você tem que conversar com o prefeito. Ai, mas com o prefeito eu não vou conversar, não. Então vem descarregar tudo nos mais fracos, né? Que são os trabalhadores. Vem sempre descarregar em cima da gente coisas que era para estar lá em cima falando com o prefeito para resolver, né? E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas ela. Ixi, quantas vezes que eu ouvi isso, gente? Ah, mas a pessoa te tratou assim porque ela não tá passando por um momento bom. Assim, gente, tá errado. Só porque a pessoa não tá passando por um momento bom, ela tem que sair pisando em todo mundo, ela tem que sair maltratando todo mundo. Eu falei, não, o problema é dela. O problema é dela. Se ela não está bem, ela não saia nem de casa, para não pisar nas pessoas. Porque a pessoa que está do outro lado do balcão, às vezes também está passando por lutas, por problemas, e tem que estar com um sorriso no rosto atendendo. Porque eu falo assim, o problema de casa fica fora do serviço. E o problema do serviço fica fora de casa. Eu sempre falo isso para as pessoas. Gente, não leva problemas de serviço para casa e não leva problemas de casa para o serviço. Então, gente, é esse pobre de espírito, sabe? Que sempre assim, que sempre tá reclamando. E eu já vi assim, gente simples de tudo. Educada, trabalhadora, grata, honesta, disposta a aprender. Sabe, aquelas pessoas assim que eu falo assim, que educação, gente. A educação, ela vem de berço. Ela nasce com a pessoa. E você vai moldando, né? Você vai moldando a pessoa, o caráter, porque a pessoa fala assim, a pessoa já nasce com caráter, nasce com a personalidade, e você vai moldando a pessoa vai se moldando, os pais vai moldando o caráter daquela pessoa, vai tentando melhorar, né? Só que tem gente que não vai nem com bomba, né? E eu falo assim, tem gente que assim, até pode perguntar, né? E dá para melhorar? Dá para pessoa mudar o jeito? Sim, gente, eu falo assim que na vida tudo a gente consegue. Mesmo que não mude tudo, mas um pouco a gente consegue melhorar a vida da gente. Sabe? Tratando o próximo um pouco melhor, que seja um pouco. Sabe? Parando e falando assim, e se eu fosse tratado desse jeito, será que eu ia gostar? Será que eu ia gostar de ser pisada desse jeito? Será que eu ia gostar disso? Porque é duro você lidar com pessoas desse jeito, sabe? E eu já vi pessoas assim, com bolso cheio, com dinheiro, arrogante, uma pessoa amarga, reclama de tudo, nunca tá satisfeita. Só que eu já vi o contrário, pessoas com dinheiro que você olha e fala assim, você nem imaginava que aquela pessoa tinha dinheiro, de tão humilde que é. E aquela pessoa que não tem dinheiro nenhum, e a arrogância é tão grande que você acha até que é um milionário, porque só sabe passar por cima do outro igual um trator. Então eu falo assim para vocês, dinheiro não define ninguém. Ninguém, dinheiro não define. É o espírito que define a gente, sabe? É ser um espírito de rico, sabe? De rico que eu não falo assim de rico, não sei se vocês vão me entender. Eu não falo assim de rico de dinheiro, sabe? Rico de espiritualidade, rico de educação, rico da forma de tratar a pessoa. Isso que eu falo que é rico. Essa semana passada, acho que foi passada ou retrasada, eu estava doente e eu fiquei um tempo em casa, né, 10 dias, e eu voltei a trabalhar.
E eu tava no meu serviço e vai um senhorzinho levar a irmã dele para fazer o curativo, né? E meu filho estava perto, a gente estava do lado de fora do meu serviço conversando, falando sobre um assunto muito sério. E a irmãzinha dele tem problema para andar. Só que ele trata ela muito mal, muito mal. Eu falei, ele é muito pobre de espírito. E tinha uma rampa e ela pediu para ele ajudar, né? E ele olhou para ela e falou que não ia ajudar. E eu fui cair na bobeira, eu não sei se fui cair na bobeira, eu fui segurar a mão dela. Quando eu segurei a mão dela para ajudar ela a subir a rampa, ele segurou meus dois braços. Ele me conteve. Segurou meus dois braços e olhou com a cara assim, muito ruim para mim, e falou assim: "Você não vai ajudar ela. Você não vai ajudar". Eu falei assim: "Me solta". Eu falei: "Me solta, senão eu vou chamar a polícia". E o meu filho estava perto, né? Aí o meu filho pegou no braço dele, puxou ele e falou: "Você pensando o quê? Ela só tá querendo ajudar. Ela é uma funcionária pública. Você não pode relar em uma funcionária pública". Quer dizer, a pessoa não pode relar em ninguém, né? Principalmente uma funcionária pública. Falei assim, isso aí a gente chama a polícia rapidinho para você. E nessa hora, assim, ele abriu o olho assim e me soltou. Então foi assim uma situação bem desagradável mesmo que eu passei, né? Bem desagradável mesmo, gente. Porque assim, é uma senhorinha, é a irmã dele. E ela assim, ela tem muita dificuldade mesmo. E ela machucou a perna por culpa dele mesmo, né? E parece que ele vai levar ela para fazer o curativo toda vez com muita raiva. Com muita raiva, assim, ele não deixa ninguém ajudar. E quantas vezes que eu vi até paciente ajudando ela, porque ela pede, ela já está tomando remédios controlados, né? E ela pede ajuda para ele, e ele fala assim: "Eu não vou te ajudar". Ela pede, um dia ela pediu um copo de água para ele falou assim: "Levanta e pega, que eu não vou pegar nada". E isso aí dói a gente, sabe? Isso aí dói muito, dói demais, sabe? E eu sempre passei assim, não quer passar por cima, mas eu falo assim, a gente tá ali vendo, né? E a gente quer ajudar a pessoa. E nesse dia que eu fui tentar ajudar ela, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele veio tentando me agredir, né? Só não fez mais porque o meu filho estava perto, eu acho que ele esqueceu que o meu filho estava perto, e o meu filho segurou no braço dele e puxou. E puxou e deu aquele esporro nele mesmo, assim. Então hoje, gente, eu tô assim, sabe, com ele. Não que eu tô com raiva, nada disso, sabe? Mas eu falo assim, eu passo perto, eu praticamente não olho, assim, para ele poder entender, sabe, que não é tratando as pessoas desse jeito. Nem o funcionário público e nem a irmã dele. Então isso aí foi uma coisa muito desagradável. Então isso aí para mim é ser uma pessoa pobre de espírito. E contando desse senhor, o que eu aprendi, sabe? Há muito tempo e agora mais ainda, né? A me afastar dessas pessoas. Sabe, pra gente ter paz na vida, a me afastar. E não é porque falar assim, você não conversa com a pessoa por causa que você é orgulhosa, se sente num ar de superioridade. Não, gente, é só pra gente manter a nossa saúde mental em dia. Porque você fica perto de pessoa assim, 5 minutos que ela conversar com você, ela suga a sua energia. Você fica cansado quando você fica perto de pessoas que são pobres de espírito. Você fica cansado porque ela não tem nada. Nada sai da boca dela bom, sabe? Nada que vai agradar, nada que vai agregar na sua vida. Então eu sempre falei assim, sabe? Que pra gente se blindar, sabe? A gente ir se blindar, assim, sempre eu falo, né? Com oração, se afastar da pessoa. Eu falo assim, né? Que Deus deu 2 ouvidos pra gente, né? Um é para entrar as coisas, se for boas as coisas, ele desce pro coração. E se for ruim, a gente deixa sair. Deixa sair, não deixa descer pro coração. Pra gente também não ficar doente e começar a ficar com o jeito daquela pessoa. Porque a gente vivendo perto de pessoas amargas, a gente também fica amargas. A gente vivendo perto de pessoas que reclamam, a gente também vai começar a reclamar. A gente vivendo perto de pessoas fofoqueiras, a gente também vai começar a ser fofoqueiras. E pessoas desse jeito, que são pobres de espírito,
ela vive numa escassez mental. Só que ela quer trazer você para essa escassez mental dela, sabe? Então, se você viver perto de uma pessoa assim, ela vai te atrasar os seus sonhos, ela vai questionar a sua fé, até a sua fé, ela vai questionar. Ela zomba do seu esforço, quando você está se esforçando para você conseguir alguma coisa na vida, ela vai zombar do seu esforço. Por quê, gente? Porque elas querem te manter no mesmo lugar. Elas querem te manter no mesmo lugar que ela está. E eu coloco que isso daí é um pouco de inveja. Eu acho que cabe nos dois lugares, sabe? Um pouco de inveja e um pouco de pobre de espírito. Eu acho que a pessoa pobre de espírito acaba também sendo invejoso, né? Que acaba assim sendo todas as coisas que não são boas vêm para essas pessoas que são pobres de espírito. E eu queria assim que vocês deixassem para eu saber que assistiu até o final do vídeo, quem assistiu até o final do vídeo, deixa essa frase: pobre de espírito, para eu saber que vocês chegaram até o final do vídeo. E me contem também, né? Se vocês já passaram por isso, se tem pessoas na família que são desse jeito, porque às vezes tem na família, tem no emprego, tem nas amizades, tudo tem pessoas que eu falo que são pessoas tóxicas, né? Então deixa aí nos comentários, né? Pessoas pobres de espírito. Aí eu vou saber que vocês ficaram até o final do vídeo comigo. Então, gente, eu não me afasto de pessoas pobres de dinheiro. Eu me afasto de pessoas pobres de espírito. Então entenda bem. Por isso que eu falei que eu não gosto de pobre, mas pobre de espírito. Os outros eu amo todos, porque eu também sou pobre, estou aqui lutando na vida, né? Então a gente tem que amar todos os nossos irmãos, né? Mesmo que a gente não convive ali com eles, e pessoas que não agreguem nada, a gente procurar se afastar, para a gente se blindar, para a gente não pegar a toxicidade deles, né? Então o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like, curte, comente, compartilhe e se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.